Olá, meus consagrados e consagradas, como é que vocês estão? Estamos aqui dando início a mais um conteúdo com informações atualizadas sobre o maior time de Minas Gerais, onde no conteúdo de hoje, família, já de cara, nós vamos começar a falar sobre o volante Bruno Henrique, jogador de 33 anos de idade, que se despediu nesta terça-feira do Al-Ittihad da Arábia Saudita. E até me chamou a atenção, né? Porque na publicação de despedida, algumas pessoas do Cruzeiro, por exemplo, o Elias, que trabalha no Cruzeiro, estava lá acompanhando de perto a despedida e até curtiu a publicação do jogador. Eu separei aqui para vocês um recorte, né, do jornalista Thiago Fernandes da TV Bandeirantes, onde ele explica muito bem qual é a situação do volante Bruno Henrique. E sim, o Cruzeiro tem interesse no jogador, o Inter desistiu da contratação e até agora o Vasco não avançou nas conversas. O próprio Bruno Henrique poderia sim reduzir o seu salário para vestir a camisa do Cruzeiro, mas teria que reduzir muito, porque o salário que ele recebe na Arábia é altíssimo. E um ponto que o Cruzeiro tem de positivo: os representantes, o staff do Bruno Henrique é o mesmo staff do atacante Gilberto. Ou seja, Gilberto também estava lá no mundo árabe, reduziu o salário e veio para o Cruzeiro. Com o Bruno Henrique também poderia ser deste jeito. Eu vou colocar aqui agora na tela para vocês o que a galera do programa Os Donos da Bola de Minas Gerais falou sobre esta situação. Bom, Valu, por gentileza, Bruno Henrique também tem alguma coisa, Thiago? O Bruno Henrique, a situação é a seguinte, HG. O Cruzeiro, na última sexta-feira, fez contato com o staff do Bruno Henrique para tentar entender se esse jogador toparia voltar ao futebol brasileiro. O Bruno Henrique pretendia, a princípio, seguir na Arábia Saudita. Só que o Al-Ittihad, ex-Palmeiras, Bruno Henrique, ex-Palmeiras, ex-Corinthians, volante de 33 anos, foi campeão brasileiro por Corinthians, campeão brasileiro por Palmeiras, finaliza muito bem de fora da área, é um baita jogador, o Bruno Henrique Corsini, se você quiser procurar aí para saber qual que é. Então, o Bruno Henrique, é um jogador de 33 anos, ele foi informado pelo Al-Ittihad da Arábia Saudita que não teria o seu contrato renovado neste momento. Ele tem contrato só até agora. E aí já está livre no mercado e disponível para buscar outras opções. Então, ele imaginou que poderia seguir na Arábia Saudita, nenhum clube demonstrou um interesse formal, apresentou uma proposta para contratá-lo. Então, a volta ao Brasil é tratada como uma possibilidade real. O Cruzeiro é o principal interessado na contratação do atleta. Existe sim hoje uma conversa entre Cruzeiro e Bruno Henrique para que ele volte ao futebol brasileiro. O Inter tentou lá atrás, só que o Inter hoje não pensa em fazer esse tipo de investimento, porque não tem dinheiro suficiente para fazê-lo. E o Vasco também cogitou, mas o Vasco também está fora da briga nesse momento. Então o Cruzeiro tem um caminho livre para tentar essa contratação do Bruno Henrique e conversa com o staff do jogador a fim de trazê-lo para o futebol mineiro. Lembrando, o staff do Bruno Henrique é o mesmo do Gilberto, centroavante, que foi contratado pelo Cruzeiro no início desse ano, também vindo do futebol árabe. Valu, te agrada esse trio? Agrada, e vou começar do Atlético Paranaense, né? Sobre o Atlético Paranaense com relação ao Cruzeiro, é o poste fazendo as necessidades no cachorro, né? Sobre o incômodo do Atlético Paranaense com o Cruzeiro. Bruno Henrique resolveria, se não resolveria, acho que é um grande jogador. A gente não sabe, né? Geralmente quando o jogador vai para a Arábia Saudita, enfim, mas seria uma ótima contratação. Entendo que não inviabiliza a vinda do Lucas Silva, não interrompe, claro, tem que ver dentro das questões dos valores. O Lucas Silva é um negócio que o Cruzeiro não esperava, essa que é a verdade, mas, assim, só discordo que seja uma situação de mercado. Eu acho que, neste momento, tem que ser uma situação também, espero que o departamento de futebol, juntamente com o departamento técnico, olhe que é um jogador que tem... O Cruzeiro precisa de mais jogadores. O Cruzeiro hoje tem 15 atletas que participam ali do giro do elenco. E o Cruzeiro precisa de aumentar, chegar em jogadores que possam fazer parte desse giro da equipe principal também. Daqui a pouco vamos falar de jogador. A próxima informação que eu vou trazer para vocês é sobre o meio-atacante Daniel Júnior. Jogador que particularmente eu gosto muito, chegou a ser importante na temporada passada com o Pesolano. E até me chama atenção, né? Porque ele teve aquele problema com a renovação de contrato no ano passado, uma discussão ali que acabou deixando o jogador afastado por um tempo. E depois que ele voltou, nunca mais ele teve tais oportunidades como tinha. O Daniel chegou a ser titular do Cruzeiro. E com o Pepa, meus amigos, o Daniel Júnior é praticamente maltratado. Ele só entra depois dos 35 minutos do segundo tempo. Ou seja, não dá para fazer nada. Ele só entra quando o Cruzeiro precisa urgentemente do resultado.
Ou seja, ele só fica na fogueira. A informação que foi divulgada nesta terça-feira pela galera do Globoesporte.com é de que o Daniel Júnior tem recebido algumas sondagens, no começo do ano. O futebol português chegou a perguntar sobre o jogador e o Cruzeiro espera na janela de transferências do mês 6 uma proposta pelo atleta, seja em saída em definitivo ou até mesmo por empréstimo. Conhecendo o Cruzeiro como eu conheço, eu não duvido nada que eles liberam o jogador de graça e mantêm uma porcentagem dos direitos econômicos do jogador. Ah, Renato, isso é absurdo. Cara, o que mais a SAF do Cruzeiro fez foi isso. Liberar atleta da base de graça, mantendo uma porcentagem dos direitos econômicos. Vamos aguardar e esperar. Segundo o Globoesporte.com, o futebol português tem interesse no jogador, porém nenhuma proposta oficial foi apresentada até o momento. Eu espero de coração que Daniel tenha mais minutagem para que ele possa provar o teu talento. Eu acredito muito que o jogador tem talento para ser mostrado. A próxima informação que a gente vai trazer para vocês, ela foi divulgada pelo jornalista Samuel Venâncio sobre o futuro do atacante Vitor Leque, que está sendo emprestado novamente. Para quem não sabe, o Cruzeiro já emprestou o Vitor Leque em 2 ocasiões. Na primeira para o Juventude e nesta temporada, no início da temporada, ele foi emprestado para o Botafogo de São Paulo. Ele não conseguiu render em nenhuma das equipes e virou de grande promessa para grande decepção na Toca da Raposa. O jogador vai ser emprestado até o final do Campeonato Brasileiro Série C e só para lembrar vocês, ele tem contrato com o Cruzeiro até o final de 2024. A informação foi divulgada em primeira mão pelo jornalista Samuel Venâncio. E eu espero que o Vitor Leque consiga recuperar o teu bom futebol, porque ele já mostrou que tem talento no Cruzeiro, já jogou bem, mas depois de um tempo parece que desaprendeu a jogar futebol. A última informação do conteúdo de hoje que a gente vai trazer para vocês é sobre a situação do volante Flávio, jogador que ainda tem vínculo lá no futebol da Arábia Saudita, espera uma definição por lá, tem uma opção de contrato que gira na casa de uns 10 milhões de reais e ainda não sabe se ele vai ou não ser comprado. A informação que foi divulgada nesta terça-feira pela galera da Rádio Tatiaia é de que Flávio, jogador de 27 anos de idade, manifestou o desejo de jogar pelo Cruzeiro em 2023. Mas o clube primeiramente terá que torcer para que os árabes não exerçam o direito de compra do atleta que está emprestado até o final deste mês. De férias em Salvador, o jogador esteve com a diretoria do Cruzeiro na Fonte Nova antes e depois do duelo contra o Bahia pelo Campeonato Brasileiro, ou seja, teve 2 reuniões com a nossa diretoria. E eu acho até um pouco difícil essa contratação. Por quê? Porque mesmo que o clube árabe não tenha interesse em comprá-lo, o Cruzeiro só conseguiria a liberação do jogador se colocasse dinheiro nessa negociação. E eu não vejo o Cruzeiro investindo 7, 8 milhões de reais para contratar o volante Flávio de 27 anos de idade. Ainda mais se conseguir a contratação do Lucas Silva e também do volante Bruno Henrique. Vamos aguardar e esperar mais detalhes sobre esta situação. É uma negociação difícil, mas ainda não está morta. Talvez vá para frente, mas mais provavelmente não vai dar em nada. Agora, família, vou encerrar por aqui o nosso conteúdo. Espero de coração que vocês tenham gostado do nosso trabalho. Se você gostou, já deixa aqui o seu gostei e também se inscreva no nosso canal. Fica com o meu grande abraço, fica com Deus e até a próxima. Fui!